Mais uma videoaula aqui no meu canal, François Veras. Então, indica por seu filho, por seu primo, para alguém que você queira, que estão precisando dessa matéria brilhante que eu vou falar agora. Você sabe o que é filosofia? Filosofia. Você sabe por que as pessoas começaram a estudar filosofia? Da onde veio filosofia? A sua definição, a sua introdução, o porquê das coisas, a definição de filosofia, ela surgiu na Grécia. Mas por que as pessoas... O que é que significa filosofia? Filosofia, o significado de filosofia nada mais é que amor ao conhecimento. Amor ao conhecimento. Então, filosofia, sua definição é o que? Amor ao conhecimento. Essa é a principal definição de filosofia. Agora, por que surgiu? Qual foi o motivo do surgimento de filosofia? Qual foi o motivo? Isso mesmo. A definição de filosofia, a que chega mais perto, é amor ao conhecimento, né? É a definição mais próxima. Por que o surgimento da filosofia? O que busca? A curiosidade, o espanto. É o ser humano quando começou a ouvir, quando começou a contemplar o espaço, a lua, os astros, a natureza, os bichos, os animais. Você sabe quantos tempos uma mosca vive? Se você for no seu Google, aí na sua internet, você vai descobrir que dura mais ou menos uns 30 dias. É o animal que vive mais ou menos no mundo, é a mosca, 30 dias de vida. Então, ou seja, o que isso significa? Isso significa o estudo da filosofia. Isso que os filósofos, isso que as pessoas que têm amor ao conhecimento buscam, tem essa curiosidade. É de saber, o político mais honesto do Brasil, o político mais honesto do mundo, o filósofo quer saber o motivo e por quê. Tem essa curiosidade. Então, isso que a filosofia, ela surgiu aonde? Ela surgiu na Grécia. O surgimento da filosofia foi na Grécia. Na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Então, a filosofia, sua definição, amor ao conhecimento. Por que surgiu a filosofia? Por causa da curiosidade, do espanto, do ser humano buscar contemplar, de entender o motivo de por que nós estamos aqui. E a partir da filosofia que surgiu as outras ciências. Então, para estudar filosofia, nós temos que começar pelo quê? Primeiro pelo quê? Pré-socráticos. Pelos pré-socráticos. Quem foi os pré-socráticos? Foi o filósofo que veio antes de Sócrates, antes do filósofo Sócrates. E os pré-socráticos, ele tentava descobrir o porquê da vida. Qual é o ente? Qual é o arqué? A principal coisa da vida. E depois veio Sócrates. E depois Sócrates. Então, filosofia, definição, amor ao conhecimento, surgimento na Grécia Antiga, porque ela surgiu pela curiosidade do ser humano de tentar entender o mundo, de tentar contemplar as coisas que existem no mundo e de entender a sua existência. Ela não derrubou
mas ela diminuiu a influência da mitologia. Então a filosofia diminuiu a capacidade da mitologia, de tentar entender os porquês da coisa, e ela colocou o que? A razão. Então, para você entender filosofia, você tem que entender sua definição, que é amor ao conhecimento. Você tem que entender de onde surgiu da Grécia, da curiosidade, do espanto do ser humano com as coisas da sua existência. Ela derrubou, ou ela foi mais além, que é a mitologia, que ela colocou a razão acima de tudo. Aí você tem que entender os pré-socráticos, o Sócrates e o pós-socrático. Com mais filosofia cristã, que a filosofia cristã é a filosofia medieval. Então tem que estudar ética e metafísica. Pronto. Então, para você tentar ter um conhecimento de filosofia, você tem que ter a sua definição, amor ao conhecimento. Na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, da curiosidade do ser humano de tentar entender as coisas, ela transcende ou ultrapassa a mitologia, né? Ela não acaba, não diminui. A mitologia foi importante para essa difusão da razão humana. Então, dentro da razão, dentro do racionamento humano, vê os pré-socráticos, vê o Sócrates e o pós-socrático. E depois a filosofia cristã, que é conhecida como filosofia medieval, o estudo da ética e da metafísica. Deixe o seu gostei, o seu like e muitíssimo obrigado. Isso aqui é filosofia.